Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em Jó 22-24, Elifaz acusa Jó de injustiças que ele não cometeu. Jó responde clamando por justiça, reconhecendo que muitas vezes os perversos prosperam, mas reafirmando sua confiança em Deus. Em Atos 5:1-21, Ananias e Safira são julgados por mentirem ao Espírito Santo. Mesmo diante do temor gerado, os apóstolos seguem com sinais, curas e ousadia no anúncio da fé. Que tenhamos um coração sincero diante de Deus e uma fé firme para seguir proclamando, como os apóstolos, mesmo sob pressão. E que a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Livro de Jó, capítulo 22. Então de Temã, Elifaz respondeu: Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso e dono de terras, delas vivendo, e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz, que é que Deus sabe? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem e ele não pode nos ver. Quando percorre a abóbada dos céus, você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: Deixa-nos. Que é que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: Certo é que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca, e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir às rochas dos vales. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará, e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há nas suas mãos. Livro de Jó, capítulo 23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Livro de Jó, capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas para julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a saírem do caminho e os pobres da terra a esconder-se.
Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respigam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros. Pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer. E as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Há os que se revoltam contra a luz. Não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele. E mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores. Devoram a estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas os vigia atento nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Livro de Atos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano.
Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.